Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aprender a preencher nossa declaração de acumulação de cargos eletronicamente. Acumular cargos não é proibido. Existem algumas proibições, algumas restrições sobre as acumulações, mas algumas formas de acumulações elas são sim permitidas. Então, muitas vezes a gente desconhece, mas para o direito, né, a gente não pode alegar que não sabia simplesmente. E aí, hoje, a administração ela tenta trabalhar de uma forma preventiva, né, antes que aconteça antes que venha alguma situação que possa gerar uma penalidade para o servidor, a gente tenta corrigir isso junto ao servidor para que não venha gerar uma situação mais grave, né, de algum órgão de controle detectar uma falha, enfim. Então a gente tenta fazer na verdade tentamos não, nós fazemos esse trabalho preventivo, mas para isso a gente precisa saber qual é a situação do servidor. Então vocês vão entrar no menu servidor, isso já é uma atividade que eu vou passar para vocês. Cada um de vocês vai entrar no menu servidor, na aba de serviços, declaração de acumulação de cargos. Ah, Thaís, eu já fiz isso fisicamente, eu preenchi a declaração manual. Tá, mas eu estou convidando vocês a fazer isso eletronicamente, porque a expectativa, né, na verdade, os planos da Progesp é que o processo de acumulação ele vira um processo eletrônico. Então, todo mundo que já vai estar com a declaração, já vai estar tudo ok. Quando não, vai haver chamadas para que a gente faça isso eletronicamente. Então, por uma questão de segurança, a primeira coisa, ele pede a minha senha. Eu já declarei uma vez, por isso que ele está perguntando se eu vou alterar ou se eu vou simplesmente visualizar. Vou botar a minha senha aqui e vou dizer que eu vou alterar, porque eu quero mostrar para vocês todas as etapas, ok? No caso, no meu caso foi simples de declarar, porque eu não tenho nada, então foi tudo não. Mas dependendo da situação que eu colocar aqui, ele vai pedir sim. E aí eu vou ter que explicar o que é. Por exemplo, recebo rendimento de outras instituições públicas? Se sim, digamos que o meu cargo ele é possível acumular com outro cargo público. E aí eu recebo. Então, quando eu coloco sim aqui, gente, ele já vai abrir aqui embaixo uma caixa para me explicar o que é, quanto é, porque tem um limite que pode ser, enfim. Tipo do vínculo, aí eu vou dizer qual é o tipo do vínculo que eu tenho, certo? O órgão, eu vou explicar a origem do órgão estadual, federal, municipal, a natureza dele, qual é o F do exercício do órgão, qual é o cargo, qual é a jornada de trabalho, qual é o nível de escolaridade do cargo que eu estou lá, tá bom, gente? Data de ingresso desse todas essas informações que eu vou responder aqui é relacionado a esse outro vínculo, não é o vínculo da UFRN, tá bom? Aí lá eu vou dizer se eu tenho função gratificada, se eu estou em disponibilidade, se eu recebo auxílio alimentação, se eu estou gozando alguma licença, se eu estou cumprindo aviso prévio, se lá tem um vínculo SIAP também. Isso é para o caso dos órgãos federais. Se a remuneração, se eu estou com remuneração nessa instituição, qual é o valor da minha remuneração, o comprovante é o meu último contra-cheque, qual é o período, o ano e o mês desse contra-cheque e alguma observação que eu possa fazer. E eu vou adicionar. Por que eu vou adicionar? Porque possa ser que eu tenha mais de um vínculo. Possa ser que eu seja, por exemplo, técnico de enfermagem aqui na UFRN, que eu seja enfermeira no estado e que eu seja técnico de enfermagem no município. Isso pode, Thaís? Pode. Alguns cargos públicos, eles permitem a acumulação. A acumulação, ela, a princípio, ela observa duas questões, a carga horária e o cargo, para saber se o cargo pode ser acumulado e para saber se a carga horária é viável, né? Se é um ser humano que pode cumprir aquela carga horária semanal. Eu não posso ter um emprego, por exemplo, que me requer 8 horas diárias no estado e 8 horas diárias no município. Não dá. Seriam 16 horas por dia, né? Tem a questão do descanso, da parada para o almoço. Então, tudo isso ele é observado. Mas veja que se eu tirar aqui, a parte de baixo já vai sumir, porque não é o caso, né? Não condiz. Não precisa especificar, sumiu, levou um tempo, mas sumiu. Não precisa especificar se não tiver situação. Recebo rendimento de aposentadoria ou pensão de instituição privada, por exemplo, INSS. Eu recebo uma pensão do INSS, eu declaro aqui. Exerço atividade privada ou em sociedade de economia mista? Se sim, eu vou especificar a atividade que eu exerço. Exerço atividade como autônomo, aí vou dizer se sim. Participo de gerência ou administração de empresa? Isso aqui é batata, porque não é proibido ter empresa.
Você pode ter empresa, você pode ser empresário, você não pode estar como gerente ou administração. Então, muitas vezes, só um aditivo contratual já resolve sua situação e já deixa você regularizado. Está em gozo de alguma licença? Está cumprindo aviso prévio? É militar de reserva em atividade? Cada vez que eu explico que eu boto isso aqui, gente, vai aparecer uma caixa para me detalhar, tá vendo? Botei de novo sim, só para vocês verem. Então, eu só vou precisar detalhar a situação em que eu tenho algum tipo de acumulação, porque aí eu vou detalhar a acumulação para que aí o pessoal lá da Coordenadoria de Acumulação de Cargo possa estar verificando. Exerce comércio? Sim ou não? Então, assim, por favor, façam esse preenchimento da declaração. Se vocês tiverem alguma dúvida em como preencher, coloquem lá no fórum que eu vou ajudar vocês, tá bom? Essa é a primeira atividade aí extra questionário que eu estou passando para vocês, mas é um compromisso eu e vocês, eu não tenho como verificar um a um de vocês quem fez ou não fez essa atividade, tudo bem? Muito obrigado, pessoal, até a próxima aula.